Como criar um e-mail como um autêntico profissional. Neste vídeo vou partilhar consigo algumas dicas de expert para poder ter as melhores práticas nos seus e-mails e obter os melhores resultados possíveis. Em primeiro lugar, é importante nós entendermos que estas dicas podem ou não funcionar melhor para si ou para outro negócio. Todos os negócios têm as suas audiências, os seus contactos e todas as pessoas são diferentes. Então, estas estratégias poderão funcionar melhor ou pior para o seu caso específico. Deverá sempre testá-las para perceber quais aquelas que funcionam melhor. Então, em primeiro lugar, vamos saltar aqui para o construtor drag and drop do Closum para entendermos ao certo como é que funciona e irmos aqui aos básicos da construção de um e-mail. Então, já estamos aqui no nosso construtor drag and drop, onde poderemos perceber aqui os básicos da construção de um e-mail. Então, em primeiro lugar, temos o background, que podemos aceder aqui ao menu corpo para alterar esta cor de fundo. Ok? Então, se nós colocarmos aqui a cor azul, conseguem perceber perfeitamente qual é que é aqui o nosso background. Normalmente, nunca queremos utilizar cores muito fortes, porque toda a atenção deve estar no corpo do e-mail e não no background. Por isso, vamos tentar utilizar cores mais neutras para que não se destaquem da mesma forma que se destaca o corpo do e-mail. De forma a nós termos mais destaque no e-mail, utilizamos por norma aqui um branco ou um cinza para nos dar um pouco mais de força às cores que estão no corpo. Então vamos colocar aqui um cinza. Perfeito. De seguida, temos as nossas linhas. As linhas servem exatamente para dividir aqui este conteúdo e, por exemplo, se quisermos adicionar 2 ou 3 colunas ao nosso e-mail, vamos necessitar de adicionar uma nova linha para termos 2 ou 3 colunas no e-mail. Como é aqui este caso, onde temos uma linha com apenas uma coluna com texto e de seguida temos aqui 2 linhas onde adicionamos aqui uns cartões com imagens. Para ter 2 colunas, tivemos que adicionar uma nova linha. Ainda nas linhas, nós podemos aqui definir a cor de fundo ou até uma imagem de fundo. No entanto, é importante entendermos que as imagens de fundo não funcionam corretamente em todos os provedores de e-mail. Ou seja, quando envia, por exemplo, ou quando um e-mail é recebido, por exemplo, no Outlook, principalmente na aplicação offline, costumam haver diversos problemas de renderização de e-mail em termos de imagens de fundo. Portanto, não é de todo a melhor prática possível para os seus e-mails. Será que vale a pena estar a perder tempo a criar boas imagens para o background dos seus e-mails? Talvez seja mais simples colocar apenas uma imagem de fundo. À parte disto, estas imagens de background, por norma, também não são a melhor definição para os e-mails lidos em mobile. Desta forma, será muito mais simples manter apenas uma cor de fundo. Ok? A seguir às linhas, temos ainda os nossos conteúdos, que serão conteúdos de texto, imagens, botões, vídeo, countdowns e até mesmo os conteúdos de redes sociais, como é, por exemplo, os ícones de acesso. Então, podemos adicionar aqui no nosso menu conteúdo, temos todos os nossos blocos de conteúdo que podemos adicionar ao nosso e-mail. Em relação às cores a utilizar no seu e-mail, estas desempenham um papel super importante, pois serão elas que darão mais ou menos destaque ao seu e-mail, mais ou menos contraste, o que poderá influenciar na sua taxa de cliques e de conversão. Então, como definir as cores corretas para o seu e-mail? Em primeiro lugar, é importante nós definirmos cores contrastantes. Ou seja, reparem que aqui temos um fundo da nossa linha bastante discreto, uma cor bastante clara e, portanto, vamos querer utilizar o nosso CTA com uma cor bastante contrastante. Vamos imaginar que compra um livro para ler e todo o texto desse livro é escrito com um cinza muito clarinho sobre páginas brancas. Será fácil de ler? Acredito que não. Então, certamente que não irá ler esse livro até ao fim. Da mesma forma que certamente que, caso não exista contraste nos seus botões e no texto dos seus e-mails, os seus destinatários não irão ler este e-mail nem irão clicar no seu botão. Por isso é super importante nós mantermos um alto contraste. Caso queira ter a certeza que o seu contraste das cores que utiliza está perfeito,
Pode utilizar uma ferramenta, como é o caso aqui do WebAIM Contrast Checker, para verificar se estas cores têm ou não um bom rácio de contraste, ok? Caso ainda não saiba muito bem que cores utilizar e ainda está à procura da sua paleta de cores para a sua marca e pretende definir bem isto, existem certos aspectos a ter em consideração. O primeiro é não utilizar demasiadas cores, não vai querer que o seu e-mail pareça um arco-íris e se torne uma comunicação para crianças. Os e-mails são por norma lidos por adultos, está a trabalhar para adultos e por isso convém que não tenha demasiadas cores e que respeite a identidade visual da marca. A menos que, lá está, a identidade visual da sua marca tenha de muitas cores e, portanto, faça sentido utilizar várias cores também no seu e-mail. Caso contrário, como é a maioria dos casos, não faz sentido utilizarmos demasiadas cores, porque vai ficar muito berrante e não irá funcionar. Ok? Vai mesmo perder até o profissionalismo da sua comunicação. Caso ainda pretenda definir a sua paleta de cores, existe também uma ferramenta super útil, que é o Colors, onde pode começar aqui um gerador automático, definir quantas cores quer na sua marca e basta gerar aqui automaticamente as cores que gosta. Vai gostando, por exemplo, aqui destas duas cores, pode bloquear e continuar a gerar até encontrar a sua paleta de cores. Depois, lembre-se sempre de verificar através do Contrast Checker se tem o contraste suficiente para utilizar no background e nos botões dos seus e-mails. As fontes são também um ponto super importante a ter em consideração quando escolhidas para a sua comunicação. Em primeiro lugar, é importante entendermos aqui a diferença entre fontes com serifa e sem serifa. Para fontes com serifa, temos o caso da Times New Roman, por exemplo, que é muito utilizada e das mais conhecidas das fontes serifadas. A questão das fontes com serifa é transmitirem um pouco mais de profissionalismo, mas irá depender também da identidade da sua marca. Então, se faz sentido para si utilizar uma fonte com serifa, muito bem. Caso contrário, poderá também utilizar uma fonte sem serifa por serem relativamente mais simples e mais fáceis de ler. No caso, poderá ter, por exemplo, uma fonte Arial, Montserrat ou mesmo Inter. Algo super importante também a ter nas suas fontes, na escolha da sua fonte, é termos em atenção que a fonte seja web safe. Caso contrário, irá escolher uma fonte para o design do seu e-mail, mas depois, quando os seus leitores estiverem a ler o e-mail, irá ter uma fonte completamente diferente pelos dispositivos não poderem apresentar ou renderizar esta mesma fonte. Por isso, certifique-se sempre que a fonte selecionada é uma fonte web safe. As imagens serão algo fundamental a ter em consideração nos seus e-mails. Porquê? Imagens com pouca qualidade irão demonstrar que a sua marca tem pouca qualidade. Portanto, vamos querer utilizar apenas imagens de alta qualidade nos nossos e-mails. Mas como é que podemos fazer para garantir aqui que as nossas imagens têm o máximo de qualidade possível? Então, vamos ver passo a passo aqui na prática. Em primeiro lugar, escolher sempre imagens com alta qualidade, evitar imagens pixelizadas ou com alguns defeitos na imagem, alguns erros, recortes mal feitos. Vamos tentar evitar ao máximo esses erros e utilizar aqui imagens de alta qualidade. Em segundo lugar, devemos ter em consideração como exportamos as nossas imagens. Então, como é que vamos exportar as imagens para garantir máxima qualidade nos nossos e-mails? Em primeiro lugar, ter atenção ao formato da imagem. Se vamos exportar em JPEG ou em PNG. Caso exportemos em PNG, podemos utilizar imagens sem fundo para podermos trabalhar mais facilmente com o fundo da nossa newsletter. No caso do JPEG, devemos ter em atenção que o fundo da nossa imagem vá de encontro ao fundo do nosso e-mail. Outra coisa a termos em consideração é o tamanho das imagens, uma vez que tamanhos errados muitas das vezes originam imagens com fraca qualidade. Então, como é que vamos fazer isso? Em primeiro lugar, vamos aceder aqui ao separador corpo do nosso construtor. E verificamos aqui que a largura do nosso conteúdo está com 600 pixels. Esta é a largura ótima para colocar nos seus e-mails, a mais recomendada. No entanto, pode usar uma largura mais pequena ou maior, dependendo das suas preferências.
O rácio destas contas que eu lhe vou explicar será sempre o mesmo. Então, como exportar as imagens com o tamanho correto? Se a largura do nosso e-mail tem 600 pixels e nós aqui estamos a utilizar uma imagem com toda a largura do conteúdo do e-mail, ela terá 600 pixels, correto? Isto aqui é simples de entender. Então, para nós termos o máximo de qualidade das nossas imagens, ela não deverá ter 600 pixels, mas sim o dobro dos pixels. Porquê? No caso dos ecrãs Retina, aqui nos Macs, nós teremos sempre um problema, que é estes ecrãs apresentam o dobro dos pixels de um ecrã normal. Ou seja, para termos aqui o máximo de qualidade, vamos dobrar os pixels da nossa imagem. No caso, se temos uma imagem com 600 pixels de largura, vamos querer utilizar uma imagem com 1200 pixels de largura, ok? Já existem muitas ferramentas que permitem fazer o desenho da imagem a 600 pixels e depois exportar em duas vezes para que faça já esta exportação em 1200 pixels de largura, ok? Mas aqui o que deve ter sempre em atenção é, se a largura do conteúdo é 600, eu devo dar o dobro à minha imagem e exportá-la com 1200. Se a largura do meu conteúdo for de 500 pixels, vou exportar as imagens com 1000 pixels de largura. Aqui, no caso da imagem ter a largura total do conteúdo do e-mail. Caso eu reduza aqui a margem das minhas imagens e tire uma margem de 20 pixels de cada lado, aos 600 pixels vou precisar de remover 20 menos 20 pixels, ou seja, vou ter que remover 40 pixels e fazer aqui as contas para bater certo. Ou seja, vou ficar com uma imagem de 560 e vou ter que a multiplicar por 2. Ok? Fácil de entender? Eu acredito que sim. E isto irá ajudar muito a termos a melhor qualidade possível nos nossos e-mails. Ok? Depois, algo que devemos ter também em conta é, por vezes precisamos fazer aqui algum pequeno ajuste, recortar a imagem, colocá-la mais pequena, e algo que nos ajuda muito aqui a poupar tempo é acedermos aqui a este botão de aplicar efeitos dentro do construtor do Closum, ok? E aqui podemos usar esta ferramenta de cortar para ajustarmos aqui as dimensões da nossa imagem, ok? Esta é uma dica que ajuda muitas vezes, principalmente quando queremos adaptar uma imagem para mobile, ok? Algo que será também muito útil, por vezes para precisamos de uma imagem de exemplo, uma imagem para ilustrar aqui o nosso e-mail de forma mais rápida, e algo que podemos fazer é aceder aqui ao separador imagens, onde temos milhões de imagens de vários bancos de imagens gratuitos que poderá utilizar sem qualquer tipo de problema. Ok? Então isto será as dicas úteis para utilizar aqui nas suas imagens e garantir os melhores resultados possíveis. O próximo passo é garantir que está bem definido para ter os melhores resultados com os seus e-mails é o modo noturno. Então, nós sabemos que muita gente hoje em dia utiliza o modo noturno, principalmente quando lê os e-mails no seu telemóvel. Então, algo que devemos garantir aqui para ter a certeza que está tudo perfeito para o modo noturno é garantirmos que as nossas imagens que não têm fundo, como é o caso das imagens de logótipo, tenham sim um background e que sejam exportados com um background propositadamente. Porquê? Se nós tivermos um background branco, que tenhamos o logo a preto, a imagem nunca irá mudar de cor no modo noturno, apenas o texto muda de cor. Mas o background que é branco irá tornar-se preto, então vamos deixar de conseguir visualizar o logótipo. Desta forma, o melhor a fazer é aceder aqui ao preview do nosso e-mail no construtor do Closum, clicamos neste botãozinho para ligar o modo noturno e conseguimos perceber aqui se o nosso e-mail está ou não atualizado para modo noturno. Como consegue reparar, nós aqui colocamos um background de fundo nesta imagem por segurança, ok? Assim, os nossos e-mails irão sempre ser bem apresentados em modo noturno. Outra dica essencial para ter um bom design nos seus e-mails é termos o padding correto. Padding significa nada mais nada menos do que espaçamento. E portanto, nos nossos e-mails, para mantermos um design clean, um design bonito e profissional, precisamos de ter sempre um bom espaçamento, ok? Então, imagine quase como se estivesse dentro de um elevador em que tem demasiadas pessoas lá dentro a ultrapassar o limite de segurança. Se calhar a sensação iria ser um pouco desconfortável, certo?
Então, aqui nos e-mails e no design em geral, acontece exatamente a mesma coisa. Se nós removermos todo o espaçamento, vamos ter um e-mail muito pouco profissional e um design que não respira. Ou seja, acaba por se tornar sufocante para o leitor e não funciona tão bem. Eu posso exemplificar aqui, se nós removermos todo o nosso espaçamento destes blocos, podemos colocar tudo como zero. Como vê, uma pequena diferença, no entanto, o e-mail não está tão bonito, certo? Então é tão simples como nós adicionarmos o espaçamento correto às nossas imagens, ao nosso texto e a todo o conteúdo que temos dentro do nosso e-mail. Para isso, basta selecionarmos o bloco que pretendermos e aqui fazermos scroll no menu onde podemos ajustar aqui o nosso espaçamento, ok? Algo super importante a ter em consideração, principalmente quando estamos a falar do espaçamento das linhas, mas mesmo quando falamos do espaçamento do conteúdo, é utilizar sempre números redondos. Então, por exemplo, aqui utilizamos 26, 26, 16 e 16. Por que é que não utilizamos 15 e 25? Porque não é o mais correto a fazer, ok? Por vezes existem problemas de renderização, como certas linhas que aparecem misteriosamente nos e-mails, principalmente quando renderizados no Outlook, ok? Como já deve ter entendido, o Outlook é aquela plataforma onde por norma existem mais problemas de renderização e esta é uma das boas práticas para evitar estes problemas. É utilizar sempre números redondos nos seus espaçamentos e não colocar, por exemplo, 15, mas sim 16, não colocar 17, mas sim 18, para que tenhamos sempre as boas práticas e evitar aqui alguns erros que por vezes acontecem, ok? Por último, mas não menos importante, fica a otimização para mobile. E isto é absolutamente crucial. Porquê? Mais de metade dos e-mails serão lidos em mobile. Ok? Isto é uma estatística de que, em média, 51% dos e-mails são abertos em dispositivos móveis. Ou seja, se nós não tivermos atenção ao nosso design para dispositivos móveis, certamente que estamos a perder mais de metade do nosso tráfego e dos nossos potenciais clientes. E não queremos que isso aconteça, certo? Então devemos sempre garantir que temos tudo bem otimizado para mobile. Para isso, no nosso construtor, podemos vir aqui ao Preview e acedermos aqui ao Preview para mobile. Para isso, vamos ver aqui como é que está o nosso e-mail em mobile e vemos que aparentemente está tudo correto. No entanto, caso por vezes exista algo que nós precisamos de ajustar, como é por exemplo esta imagem, nós podemos duplicar a imagem e vamos ocultar aqui em dispositivos móveis. Vamos, por exemplo, ocultar esta aqui na área de trabalho, mas podemos aplicar aqui efeitos para editar esta imagem, só para nós percebermos que a imagem está ligeiramente diferente. Isto é algo que costumamos fazer muito habitualmente, por uma imagem que seja horizontal, por vezes em mobile não resulta tão bem. Por isso, uma imagem quadrada irá sempre funcionar melhor. Por vezes, se tiver esta dificuldade a adaptar a sua imagem para ficar demasiado pequena, será uma boa dica tentar colocar o formato da imagem quadrado ou mais estreito para que se adapte melhor a dispositivos móveis. Desta forma, como poderá ver, temos aqui a nossa imagem horizontal e perfeita para desktop e quando acedemos aqui ao mobile já temos a nossa imagem adaptada e que, como vê, se ajusta muito melhor. Eu espero ter ajudado, espero que estas dicas sejam essenciais para conseguir construir e-mails como um profissional e conseguir melhorar os seus resultados e espero vê-lo no Closum em breve.